Vocês têm aí algumas ferramentas, né? A gravação do áudio da lição, que vai estar sendo disponibilizado para vocês ali no site pelo nosso diretor Douglas. E eu passo também o meu comentário da lição escrito. Então, o que eu vou comentar sobre a lição basicamente está escrito. É lógico que eu vou acrescer alguma coisa de momento. Vocês podem ter acesso ao meu comentário por escrito também, por R$100. Brincadeira. Vocês podem escolher alguém da turma que tenha facilidade para tirar xerox, e isso é bom, que vai exercitar a coercitividade entre vocês também. Vocês vão estar compartilhando desse comentário. Tudo com o objetivo de transmitir-lhes informações acerca da palavra de Deus e daquilo que Deus preestabeleceu como regra de fé e prática para todos aqueles que se dispõem a servi-lo e a adorá-lo. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia, e se eu estiver muito lento, pode falar que eu acelero um pouco. Salmo 19. Nós vamos estar falando sobre as Escrituras, repito. A primeira lição foi sobre doutrina. A mensagem contida nas Escrituras, que é a vontade de Deus para ser obedecida. E Escrituras, que é o nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, o livro de Deus escrito, traduzido e transmitido a todas as gerações até aqui. Salmo 19, nós vamos ler o versículo 7 e também o versículo 8. Quem vai começar? A lei do Senhor é perfeita, que gera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, do que gorjeta dos favos. Também por ele o seu servo é divertido, ele o guardará a grande recompensa. Amém. Muito bem, obrigado. Na verdade são os versículos 7, 8 e 9, eu falei 7 e 8. Nos versículos 7, 8 e 9 do Salmos 19, aparecem 6 títulos para a palavra de Deus, ou as Escrituras. Vamos ver? No versículo 7, a Bíblia é chamada de a lei do Senhor, que é perfeita. Ainda no versículo 7, a Bíblia é chamada de o testemunho do Senhor, que é fiel. Versículo 7, perdão. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo. E o último título para as Escrituras são os juízos do Senhor. Então nós encontramos
nesses 3 versículos do Salmo 119, 6 títulos que são dados às Escrituras, a palavra de Deus. E em toda a Bíblia, os comentários e as exposições acerca da Bíblia vão ter como base esses títulos. Nós vemos o apóstolo Paulo chamando a Bíblia de oráculos do Senhor nas suas epístolas, mas o que nós entendemos no conceito geral é que as Escrituras, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, contém uma só mensagem, escrita de forma sequencial, por um período de aproximadamente 1.600 anos, entre o início e o fim da escrita da Bíblia. Cerca de 40 autores humanos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E esses autores humanos, na sua maioria, não tiveram contato uns com os outros. Viveram em épocas diferentes, até em culturas diferentes, mas eles deram sequência a uma só mensagem: o registro das Escrituras Sagradas, a mensagem de Deus para a humanidade. Eu já disse que tudo que se sabe acerca de Deus deve-se ao fato de que a Ele aprouve revelar-se a nós. Nenhum ser humano, pela sua própria capacidade, poderia ter conhecimento de Deus e da origem do universo e todas as coisas por Deus criadas. Tudo se sabe a partir da revelação de Deus. Nós temos a teologia, que busca respostas na Bíblia. Já a filosofia, ela faz perguntas acerca de todas as coisas. Então nós temos a filosofia como uma matéria de perguntas e a teologia como uma matéria de respostas. Portanto, entendemos que, como disse um escritor, quanto mais se tenta compreender Deus e as coisas por Ele criadas e reveladas por meio da filosofia, mais complexa se torna a questão. Mas quando se crê no que a Bíblia diz, a questão está resolvida. Os cientistas voam pelas galáxias séculos e séculos para resumirem os seus questionamentos naquilo que a Bíblia revela. Isso tem acontecido sempre. A Bíblia provando que a própria Bíblia é a revelação de Deus, inquestionável. Amém? Nós vamos começar aí na nossa lição. Aconteceu um acidente, a minha apostila, eu apoiei ela em cima de um balcão com água ali embaixo. Mas a lição vai começar falando dos originais da Bíblia. Nós sabemos que
Originalmente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Porém, o Antigo Testamento tem alguns textos que foram escritos em aramaico. Já vou dizer para vocês. Lá no livro de Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18 de Esdras, foi escrito em aramaico, a língua ali que eles herdaram dos caldeus durante o cativeiro babilônico. Então vou repetir. Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 8. Livro de Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 8, ao capítulo 6, até o versículo 18 do capítulo 6, foi escrito em aramaico, Antigo Testamento. Se vocês quiserem pegar xerox depois, vocês terão também. Amém. Tem uma... Isso, vocês podem pegar xerox depois. O irmão Douglas está falando que tem uma lista de presença lá para ser assinada. Quem não assinou, assina depois. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 4 até o capítulo 7, também foi escrito em aramaico. E no livro do profeta Jeremias, não sei informar porquê, mas no capítulo 10 de Jeremias, o versículo 11 está escrito em aramaico também original, no manuscrito original. O Antigo Testamento em hebraico. Estou acompanhando o assunto da apostila. O registro das Escrituras começou por volta do ano 1500 a.C., quando Deus ordenou a Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 27, Deus ordenou a Moisés que registrasse tudo em um livro, para que ficasse registrado para gerações futuras. Até o ano 1500 não havia nada escrito acerca da palavra de Deus. Como que as pessoas ficavam sabendo acerca de Deus, se não havia escrituras? Pela tradição oral, passada de pai para filho. Então, desde Adão até o ano 1500 antes de Cristo, até Moisés, por um período de 2.500 anos aproximadamente, não havia escrituras acerca de Deus. Tudo era passado de pai para filho, era preservado as coisas desde o princípio acerca do que Deus fez e do relacionamento do homem com Deus, desde a história do Éden, história do dilúvio, dos patriarcas. Certo que havia uma ação do Espírito Santo, assim como ele agiu para registrar as Escrituras e preservar até aqui, o Espírito Santo agia desde o princípio. Nós vemos que antes da criação, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
tente entender isso, alguma coisa sem forma e vazia. Porém, sobre o caos, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas ou sobre a face do abismo, dependendo da tradução. O Espírito Santo continuou agindo para preservar a informação acerca de Deus, das coisas por ele criadas, só que no ano 1500 antes de Cristo, Deus ordenou a Moisés que a partir dali deveria existir um livro. E esse livro, todos nós sabemos que grandes autoridades, governos e movimentos na Terra tentaram extinguir esse livro, mas ele chegou até nós, porque Deus disse que ele seria para testemunho a todas as gerações. Então entendemos por isso que enquanto houver gerações de seres humanos na Terra, ninguém pode extinguir a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Porque quem vela sobre esta palavra é Deus. Amém? A Bíblia hebraica é composta pelos livros que vão de Gênesis a Malaquias. Isso não é novidade para nós. Ela tinha 3 divisões. A Bíblia hebraica tinha a lei e os profetas, sendo que profetas anteriores e profetas posteriores. A lei, os 5 livros de Moisés, a Torá, e os profetas anteriores eram Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então era a lei, profetas anteriores, e os demais eram os profetas posteriores. Hoje nós temos a nossa Bíblia com muitas divisões. E isso está na apostila detalhado, mas seria importante vocês tirarem isso da apostila e passarem para a mente de vocês, que vai facilitar muito. Nós temos no Antigo Testamento 5 divisões e 5 no Novo Testamento, que nós vamos estar falando daqui a pouco, em uma exposição geral sobre a estrutura da Bíblia. O Novo Testamento é o tópico 3 da apostila. Ele começou a ser escrito por volta do ano 42 depois de Cristo. Os apóstolos, eles continuaram, os apóstolos e discípulos, com a igreja primitiva, a partir ali da pregação do apóstolo Pedro, onde aproximadamente 3.000 pessoas foram acrescentadas, e a igreja cresceu de uma forma assustadora aos povos da época. E até o ano 42, os apóstolos não haviam registrado nada acerca da doutrina para a igreja no Novo Testamento. Então, a partir do ano 42 depois de Cristo, é que eles começaram, para suprir a necessidade de doutrinar e ensinar as igrejas que foram estabelecidas em todas as regiões da época. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho foi pregado por ele a toda criatura debaixo do céu. Então, todo ser humano, no ministério do apóstolo Paulo, foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. E surgiu a necessidade
Isso, Novo Testamento. Estou falando do Novo Testamento. Ele começou a ser escrito no ano 42 depois de Cristo. Tá? O Antigo Testamento, ele começou a ser escrito por volta do ano 1500 a.C. e terminou ali com o livro do profeta Malaquias. 400 anos antes de Cristo, cessou a profecia inspirada, as escrituras inspiradas por Deus. Do profeta Malaquias até Jesus, foi um período de 400 anos, onde não houve profecia. Então Jesus morreu, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e deixou a igreja. A igreja continuou pregando a mensagem de Cristo com base nas profecias do Antigo Testamento, que tiveram cumprimento em Cristo. No ano 42 depois de Cristo, surgiu a necessidade de instruir as igrejas acerca do caminho do Senhor, e os apóstolos não tinham como ter contato com todas as igrejas. Então eles começaram a escrever cartas para as igrejas. Só que essas cartas eram orientadas, inspiradas pelo Espírito Santo e endereçadas às igrejas. A princípio, os apóstolos não tinham em mente formar um livro, o Novo Testamento. Eles não tinham, a princípio, segundo a teologia, o objetivo de criar um volume. Eles enviavam cartas, cartas de Paulo, cartas de Pedro, carta de Tiago, carta de João, carta aos Hebreus, e esses escritos foram inspirados por Deus. E por uma ação do Espírito Santo, o Antigo e o Novo Testamento foram anexados em um só volume, porque isso não foi um projeto do homem, foi uma ação do Espírito de Deus para formar as Escrituras como temos hoje. Como disse João, o suficiente para que creiamos em Cristo, sejamos salvos e façamos a vontade de Deus. Amém? Eu não entendi bem, não ouvi direito. Pelo fato de ser escrito de caráter epistolar, cartas enviadas, ele sempre começa. As epístolas do apóstolo Paulo têm a identificação de Paulo. Apóstolo Paulo, chamado por Deus, estabelecido por Cristo, ele usa várias expressões. A igreja de Tessalônica, a Timóteo, ele escreve a carta aos Romanos, aos Coríntios. Então é uma forma dele identificar quem está enviando a epístola. Porque também haviam muitas epístolas enviadas como que sendo dos apóstolos para perturbar a igreja e que não eram dos apóstolos. Por isso Paulo chega a exortar a igreja o seguinte: se alguém por carta, como se fosse de nós, ou seja, como se a carta fosse enviada por nós apóstolos, disse Paulo, ou até mesmo um anjo do céu, ele diz aos Gálatas, descer e pregar um outro evangelho além desse que já vos anunciamos, seja anátema. E Paulo vai além. Ele diz: se eu mesmo vos pregar um outro evangelho, não troque por esse que já vos foi anunciado. Porque Paulo não confiava plenamente nem nele mesmo,
E ele dizia: se eu me desviar, vocês não se desviem comigo. O exemplo do apóstolo Paulo é que ninguém pode confiar na própria carne. Apesar de terem aí, nos nossos dias, muitos semideuses, homens infalíveis, homens acima de qualquer questionamento, e se você questionar por qualquer coisa, ele vai dizer para você: você sabe quem sou eu? Eu sou o ungido do Senhor. Eu sou o que tem a visão. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte, como disse Paulo: seja todo homem, alguma tradução diz assim, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. E alguns entendem que a Bíblia está dizendo que o homem pode mentir. Não. A Bíblia quer dizer o seguinte, ou diz o seguinte: seja todo homem passível de erro e só Deus verdadeiro e imutável eternamente. Amém? Porque a história da Bíblia, ela é construída do divino com o humano. O divino cria, o humano peca. O divino propicia a redenção, o humano recebe a reconciliação. O divino revela, o humano escreve. O humano cai, o divino levanta. O humano mente, o divino permanece verdadeiro. O humano comete a infidelidade. Se formos infiéis, ele permanece fiel. No fim da história, o divino vai reestruturar e restaurar completamente o humano, e aí nós teremos todas as respostas para as confusões do trajeto humano do princípio ao fim, porque Deus tem para nós a revelação de tudo desde o princípio, e o propósito que Ele estabeleceu para ser cumprido foi estragado no Éden, mas nós temos o Apocalipse e a escatologia para mostrar que Jesus Cristo é o segundo Adão que estabelece o novo jardim em perfeição na presença de Deus. Está dando para entender? Muito bem. O escrito do Novo Testamento começou cerca do ano 42 e terminou por volta do ano 95 depois de Cristo, tendo o Apocalipse do apóstolo João como o último escrito do Novo Testamento por volta do ano 95, e fechou-se o cânon das Escrituras Sagradas. No geral, a Bíblia toda começou a ser escrita por volta do ano 1500 a.C. e fechou aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Você vai encontrar livros de teologia e vários escritos teológicos que vão chegar a um período de 1800 anos. Mas é um período aproximado de 1600 anos. Pouco para mais, um pouco para menos. Foi o tempo que levou para ser escrito do Gênesis ao Apocalipse. 1600 anos. O Novo Testamento foi do ano 42 para 95. 95 ou um pouquinho mais. Foi aproximando do ano 100. Onde João ali próximo aos 100 anos de idade, ele escreve o Apocalipse. Dúvidas?
O Antigo Testamento ele foi escrito por escribas, eruditos profissionais. É tanto que quando, no tempo de Jesus, ele era confrontado pelos doutores da lei, que eram os escribas, aqueles que transcreviam as escrituras, que copiavam manualmente. Não tinha datilografia, não tinha computador, não tinha digitação, não tinha nada disso. Era tudo feito à mão. E de tanto copiar as escrituras, os escribas se tornavam doutores da lei. Os escribas, os fariseus que confrontavam Jesus, você vai achar sempre a expressão os escribas, os fariseus, outras vezes os escribas dos fariseus, que eram os tradutores que faziam o trabalho para os fariseus, que tinham domínio ali da religião na época. Eles transcreviam as escrituras. No Novo Testamento, nós vamos ter um caráter diferenciado. Homens que eram pescadores, homens que não eram letrados, instruídos da alta sociedade, eles começaram a escrever o Novo Testamento, como Pedro, Tiago, João. Não eram homens eruditos. Tem exceção também no Antigo Testamento. O profeta Amós, por exemplo, ele diz que não era profeta e nem frequentou escola de profetas, mas Deus o chamou e ele registrou o seu livro. Profetizou para Israel e registrou o seu livro. Então isso é exceção. Mas geralmente os profetas tinham um escriba, como Jeremias tinha o seu escriba, como Isaías, como Ezequiel e outros mais. Então a escritura do Antigo Testamento foi uma escrita mais erudita. No Novo Testamento nós já temos Pedro, e quando Pedro e João chegaram diante das autoridades pregando sobre Cristo, a Bíblia diz que eles se maravilhavam ao ouvi-los, sabendo que eles eram homens iletrados, estavam falando com tamanha sabedoria. E nós vamos aprender daqui a pouquinho por que aconteceu isso. Porque a Bíblia, ela não é fruto da imaginação humana. A Bíblia é fruto da revelação divina a homens que se santificaram para transmitir essa mensagem à humanidade. Amém? Eu sempre falo amém, que vocês precisam concordar comigo. Senão eu tenho que parar. Não é isso? Não se preocupem que eu pareço... Alguns dizem que eu tenho cara de mal, mas eu não sou mal não, tá? Podem ficar tranquilos. No tópico 4, fala sobre outros manuscritos. Nós sabemos que depois que Cristo foi assunto ao céu e João, o último apóstolo, foi morto, a igreja continuou e por volta do século 4 depois de Cristo aconteceu uma tragédia com a igreja. Qual foi a tragédia? A igreja até o século 4 a.C., ela era, para o Império Romano, uma instituição clandestina. A igreja não podia ter inscrição. A igreja não podia ter templos com placas na porta. A igreja não podia ter o reconhecimento da sociedade. O que a igreja fazia? Se reunia nas catacumbas, nas cavernas, nas matas. Reuniões, como no princípio que os apóstolos falavam das igrejas que estavam nas casas dos irmãos, no decorrer da história isso foi extinto. Então a igreja passou a ser clandestina.
uma igreja que se reunia às ocultas. No século IV, o imperador Constantino, ele supostamente se converteu ao Evangelho. Uma conversão duvidosa, difícil de se acreditar. O que ele fez? No século IV, a igreja se tornou a religião oficial do Império Romano. E houve um decreto para que todos se tornassem cristãos. Como não sabe que está questão que está com polo, ele já está no G3 que é para a câmera, acho que não sei o carro. Tem um polo, um veículo polo, é do irmão aqui. Agora, eu sair aqui do carro, aí pedi para poder chamar o carro ali. Obrigado. Obrigado. Não entendi. Isso. Ali por volta do século IV. Então a igreja passou a ter catedrais, templos, reconhecimento. E nós sabemos que o fato da igreja se tornar uma instituição estatal afundou a igreja. Por isso que nós tivemos posteriormente ali a reforma protestante para arrancar de novo a igreja de Cristo nos princípios originais, para se estabelecer a doutrina novamente. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a diferença entre a igreja católica e a igreja protestante que surgiu ali a partir da reforma. Nessa propagação, como a igreja foi considerada estatal por volta do século IV, e os manuscritos dos apóstolos já estavam bem desgastados, então Eusébio, o historiador Eusébio, ele convenceu o imperador da necessidade de fazer cópia das Escrituras. E no século IV nós tivemos pela primeira vez o Antigo e o Novo Testamento em um só volume. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Tem a questão dos apócrifos, que foi adotado pela Igreja Romana, que nós vamos falar um pouquinho também, pelo fato de eles não serem inspirados por Deus. Então, começaram a surgir os manuscritos, e no tópico 5 nós vamos ver a história das traduções. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais antigo na sua escrita e o mais atualizado na sua mensagem. Como pode isso? Porque a Bíblia é a revelação do Deus que conhece o futuro, antes que ele chegue para nós. A Bíblia é o livro mais antigo na escrita e mais atual em sua mensagem. É o livro no qual mais se viu a necessidade de ser propagado pelo mundo. Esse é o meu comentário. Por essa razão se tornou o livro mais propagado em toda a história, por todas as gerações, sendo traduzido em cerca de 2.000 línguas até aqui. Tópico 6. A primeira tradução deu-se por volta do ano 300 a.C. Não sei se vocês já estudaram o livro do profeta Daniel, mas Daniel teve algumas visões. Ele viu ali o leão com asas, que era o Império Babilônico. Ele viu o urso com costelas na boca, que era o Império Medo. Carneiro, que era o Império Persa, que juntou
Império Medo-Persa, que destituiu o Babilônia. Depois ele vê um leopardo com 4 cabeças, representando o Império Grego. Veio depois do Império Medo-Persa, que é Alexandre o Grande. 4 cabeças indica que Alexandre seria morto e o Império Grego seria dividido em 4. Seus 4 generais dividiram o Império e ficaram em 4 províncias. Por que eu estou falando isso? Porque quando a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, a língua grega, ela tinha se tornado o inglês hoje. Em qualquer nação do mundo, quem fala inglês se comunica. Um dos imperadores que assumiu uma das 4 províncias gregas, depois da morte de Alexandre, que era Ptolomeu, ele favoreceu aos judeus e contratou 72 escribas judeus para traduzirem as escrituras do Antigo Testamento hebraico para o grego. Ptolomeu assumiu a província egípcia, tá? Uma das 4 províncias do Império Grego. Então ele contratou 72 eruditos judeus para traduzirem pela primeira vez o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Eles se reuniram, os 70 escribas, em Antioquia do Egito, e durante 70 dias eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa ficou conhecida como a Septuaginta, ou a tradução dos 70, que aconteceu em Antioquia do Egito por ordem de Ptolomeu. No tópico 7 fala de outras traduções. Está dando para entender até aqui, gente? Amém. Outras traduções. Entre as traduções paralelas que constam na apostila, essa apostila que vocês têm aí, esse é o meu comentário, houve a tradução oficial para o latim, feita por Jerônimo, conhecido como São Jerônimo, por volta do ano 400 depois de Cristo. Essa ficou conhecida como a Vulgata Latina. Então nós temos 2 traduções aí. A Septuaginta, tradução dos 70, e a Vulgata Latina, que foi essa tradução para o latim. Tópico 8. Estão acompanhando na apostila? As primeiras escrituras impressas. Eu fiz aqui um resumo do que está aí. Eu não estou lendo exatamente, estou pedindo para vocês olharem, para vocês verem que é o tema que está na apostila, para eu fazer um comentário sobre isso. Porque se eu for ler a apostila com vocês, vai ficar muito exaustivo. E vocês não vão entender, eu não vou ter tempo para explicar nada. Conforme a apostila, foram 15 traduções na Alemanha, em 7 línguas, e uma tradução em latim, que difundiu a mensagem pela Europa. Então, a questão das traduções fez com que a mensagem da Bíblia alcançasse ou se expandisse pela Europa. Tópico 9. Descobertas arqueológicas. Vocês já ouviram falar ali nas descobertas dos papiros do Mar Morto, em 1947, um pastor beduíno achou os manuscritos do Mar Morto, escondidos pelos essênios, por volta de 2 séculos antes e depois de Cristo. Ou seja, os manuscritos que foram achados
escondidos ali no Mar Morto, eles foram escritos de um período que vão de 2 séculos antes e depois de Cristo. São registros que constam parte das Escrituras Sagradas e em grande parte do profeta Isaías. As línguas que tiveram influência sobre a Bíblia, nós já sabemos que foi. Vou tirar o polo. Alguém pediu para tirar um polo ali, sabe? Tem um estacionamento lá embaixo, ao lado da garagem de ônibus, tem bastante espaço lá. Aqui a rua realmente fica um pouco apertada. Então, queridos, o hebraico, línguas que tiveram influência sobre a Bíblia, onde foi escrito o Antigo Testamento. Fenício-palestino, que quando Israel chegou na Palestina, essa língua teve influência sobre a cultura do povo da Bíblia. O grego e o latim são línguas que tiveram influência sobre o registro das Escrituras Sagradas. Tópico 9, as descobertas arqueológicas aconteceram ali no Mar Morto, por pastores beduínos. E no tópico 10, a Bíblia é única e tem aqui alguns materiais que foram usados para a escrita da Bíblia. Argila, tabletes de argila foram usados para registrar as Escrituras. Tábuas de pedra, como nós vemos o exemplo ali de Moisés, durante 40 dias no monte. Ele trouxe os 10 mandamentos escritos em tábua de pedra. O papiro, de onde se originou a palavra papel, que era ali uma planta que tinha grande produção ali no rio Nilo, de onde se extraía o papiro, o papel para escrever. Pergaminhos também foram usados para escrever a Bíblia. O apóstolo Paulo faz menção ali dos pergaminhos, que eram pedaços de couros de animais curtidos e preparados especialmente para ser usado como nós usamos o papel para escrever. Estiletes de metal, que era para esculpir na pedra e também nos tabletes de argila. Tinta natural, tinta extraída da natureza, do carvão, e também cola extraída da natureza. Dos tópicos 11 ao 13 da apostila, vocês têm algo aí que não precisa de comentário, é só vocês estudarem e analisarem direitinho, e nós vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade das traduções da Bíblia. A Bíblia, para ser traduzida da linguagem original, do grego e do hebraico para o português, por exemplo, existem muitas expressões idiomáticas, muitas frases e palavras que são intraduzíveis. Não tem como se traduzir para o português. Qual a dificuldade? Tem que achar palavras que substituam o sentido da mensagem original sem alterar a mensagem, não acrescer nem diminuir. Então, na questão das traduções, nós já temos algumas dificuldades. Porque uma coisa, nós temos hoje, por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma instituição fundada por várias igrejas com o objetivo de fazer essa tradução das Escrituras. Por isso que nós temos as Escrituras
na linguagem de hoje. A dificuldade na tradução, quando se acha uma palavra intraduzível e troca por outra em português, que dá o sentido da mensagem. Eu vi um pastor falando o seguinte: tem um texto que, se for traduzido ao pé da letra, ao invés de perguntar qual a sua idade, a palavra vai surgir no português: como você é velho? Ou quanto você é velho? Então tem que achar uma palavra em português seguinte: qual a sua idade? Então, coisas semelhantes. Quando a tradução é fiel em preservar a mensagem original, não tem problema. O problema é quando altera ou modifica a mensagem. Por exemplo, a Bíblia diz no original que Jesus entrou em Jerusalém montado em quê? Um jumentinho. Tem uma tradução atualizada que diz que Jesus entrou em Jerusalém de moto. Pode isso? Aí já é exagero. Não tem como. Então a questão de troca de palavras não é o problema, desde que se ache palavras que mantenham o sentido original. Já jumento não pode ser traduzido por nada. Tem que ser jumento, porque todo mundo sabe o que é um jumento. A não ser pessoas que são também. Do contrário, qualquer um sabe o que é um jumento. Não é isso? É só para descontrair, gente, brincadeira. A dificuldade não é a tradução, ou as dificuldades não são as traduções. Sabe qual a dificuldade maior que nós vivemos hoje? Os pregadores. O pregador tem que ler um texto e fazer uma exposição exaustiva do que o texto lhe permite falar. Isso nós vamos estudar posteriormente em outras matérias: hermenêutica, exegese, homilética. O grande problema é que a maioria dos pregadores hoje, eles usam um texto bíblico como suposta base da sua mensagem para falar tudo que a sua imaginação permite falar. O grande problema é esse. A tradução não tem problema nenhum. E é por isso que nós estamos aqui, para saber o que é a Bíblia, o que ela representa, que a pessoa principal representada pela Bíblia é Deus. O revelador da Bíblia, aquele que revela a palavra, é Deus. A pessoa central da Bíblia é Jesus Cristo. O tradutor da Bíblia é o Espírito Santo. Ninguém melhor que ele para traduzir as Escrituras. Então, fica essa dica. A diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, ou evangélica, porque a palavra protestante hoje está difícil até para ser usada, porque a igreja que era protestante já não está protestando quase nada. Estamos vivendo tempos difíceis. Quais são os livros apócrifos que constam na Bíblia católica e que não estão na Bíblia evangélica? E por que eles foram rejeitados no cânon das Escrituras? A palavra cânon tem o sentido de junco ou cana de medir, algo que delineia uma sequência. Quando nós falamos
de cânon das Escrituras, nós estamos falando de todos os livros que foram reconhecidos como livros inspirados por Deus e que constam nas Escrituras Sagradas. Já passou da hora do café, né? Esses livros foram escritos nesse período interbíblico de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então nós vamos parar aqui um pouquinho no período interbíblico, vamos descer e tomar um café, e quando eu fizer um sinal, nós estávamos falando sobre essa diferença que há entre a Bíblia Católica, que a Bíblia Católica ela tem alguns livros a mais. A nossa Bíblia tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia que nós temos em mãos, com esses 66 livros, ela começou, só recapitulando, a ser escrita por volta do ano 1500 a.C. e terminou aproximando do ano 100 depois de Cristo. Fechou os 66 livros que são considerados inspirados. São livros canônicos. Como já disse, a palavra cânon vem de cana, de medir, algo que era usado como metro linear, para medir. Então a Bíblia tem os seus livros que foram canonizados, pelo sentido de que eles são livros no padrão do ajustamento divino, da revelação de Deus. São livros inspirados. A Bíblia usada pela Igreja Católica, eu tenho uma lá em casa, a Bíblia de Jerusalém, tem alguns livros no Antigo Testamento que são Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes, Sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus, e tem uma adição ao profeta Daniel, ou seja, um acréscimo ao livro do profeta Daniel. Quando esses livros foram escritos? Quando o profeta Malaquias fechou a revelação e um período de 400 anos de Malaquias a Cristo, até o tempo que Jesus nasceu, teve um período de 400 anos de silêncio de Deus. Nesse período foram escritos os livros que estão acrescentados na Bíblia Católica. Porém, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os chamados pais da igreja que vieram depois dos apóstolos fizeram uso dos livros apócrifos. Na apostila de vocês tem alguns relatos de contradições desses livros com a revelação de Deus nos demais livros da Bíblia. Por esse motivo, fica determinante o fato desses livros não serem inspirados por Deus. Porque Deus não se contradiz a si mesmo naquilo que Ele revelou. Deus não revela uma doutrina e uma outra doutrina que se contrapõe àquela que Ele já revelou. Então, por isso, eles ou são considerados apócrifos ou não inspirados. O que acontece? Eu escutei falar que muitos católicos eles estudam teologia com professores cristãos. Logicamente é ensinado isso, então. E Com aí, certeza. por que então continuar nesse erro, então? Se é ensinado da mesma forma que é ensinado para o cristão, é ensinado para o católico que está fazendo a teologia. Tem a mente aberta para isso.
Verdade, com certeza, mas eles têm aquela questão da tradição. A Igreja Católica, além da Bíblia e desses livros a mais, ela tem a tradição católica, que é considerada a altura da Bíblia e em alguns pontos superior à Bíblia, a tradição. Exemplo, você já ouviu pregadores falando, repreendendo a chucaveira, tranca-rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra e outras coisas mais? Onde está na Bíblia o nome de demônio? Pregadores pregando a tradição católica e princípios do Espiritismo, onde dá nomes às entidades. O único ser demoníaco na Bíblia, que a Bíblia fala o nome, nomes que revelam o seu caráter, é o diabo, Satanás, o acusador, a serpente, o dragão. O único. Os outros são tirados da tradição católica e pregados nos púlpitos evangélicos. Jesus não disse que um recebeu o dom de expulsar o fulano, o outro o ciclano. Em meu nome expulsarão os demônios. Resisti ao diabo pela fé, sujeitai-vos a Deus e ele fugirá de vós. Nós estamos falando de escrituras. O problema é que a igreja está acostumada a viver com doutrinas além e aquém daquilo que a Bíblia estabelece. Então voltando ao assunto, esses livros, eles não são canônicos ou inspirados porque eles não complementam a doutrina geral, a mensagem geral da Bíblia. Eles se chocam com a mensagem geral da Bíblia e Deus, como Jesus disse, um reino não se divide entre si mesmo e ao mesmo tempo pode subsistir. Então Deus pregar revelar duas doutrinas opostas, seria Deus dividindo o seu próprio reino. A igreja estaria dividida. Os apócrifos, deixa eu ler o meu comentário aqui, são livros escritos no período interbíblico. Esse período de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento é chamado também de período interbíblico, onde houve intervalo na revelação da Bíblia de 400 anos, que foram em parte inseridos acidentalmente. Então, na tradução da Bíblia, alguns apócrifos, eles foram inseridos acidentalmente. Por um período, a própria Igreja Católica rejeitou, mas pelo evento da Reforma Protestante, para combater a Reforma, a Igreja Católica assumiu novamente os livros apócrifos e inseriu na Bíblia para enfrentar ou combater a Reforma Protestante. – 400 anos entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus Cristo. Hein? Os nomes que eles levam indicam supostos escritores: Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, que não tem ali um autor definido, Sabedoria de Salomão, que eles atribuem a Salomão, o livro do profeta Baruque, por exemplo. A Bíblia Católica, no livro do profeta Baruque, que era o escriba do profeta Jeremias, diz que ele estava na Babilônia. Baruque escreveu a partir da Babilônia o seu livro. E eles dizem que esse Baruque que escreveu era o escriba do profeta Jeremias. Só que Baruque exerceu seu ministério ali no Egito. Ele estava nas regiões. Quando ele escreveu
o escrito do profeta Jeremias, ele estava ali nas proximidades do Egito. Ele não estava na Babilônia. A Bíblia diz em Jeremias 45. Então, contradições. Eles dizem que quem escreveu foi Baruque, que estava em um lugar, só que não foi ele que escreveu, porque ele escreveu o livro do profeta Jeremias de um outro lugar. Contradições que se chocam com a própria Bíblia. Os apócrifos, por exemplo, vocês vão ver na apostila que o suicídio é louvável, é um ato heróico pelos livros apócrifos. Pregar feitiçaria, coisas reveladas do mundo espiritual do mal, que não há nenhuma necessidade de ser revelado, porque Deus não revelou em outros textos da Bíblia. Enfim, os apócrifos não acham apoio em nenhuma parte das Escrituras Sagradas. Fato é que os apócrifos registram eventos históricos que têm valor para nível de estudo na parte da história. Tá bem? Mas não são inspirados, porque os escritores também conheciam a história quando escreveram. Então, relatos históricos têm um certo valor. A Bíblia que nós temos hoje, nós precisamos, é comum alguém, o pregador, pedir para abrir no livro da Bíblia, e tem gente que nem sabe que esse livro existe, não é isso? Abra no profeta Ageu. Espera aí, ele falou em mistério. Espera ele falar a passagem para a gente abrir. Então nós temos a estrutura da nossa Bíblia hoje. Nós temos no Antigo Testamento a lei de Moisés, que é a Torá, ou livro de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois dos livros da lei vem os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É importante vocês memorizarem isso. São os livros históricos. Está tudo detalhado na apostila de vocês, não precisa se preocupar. Só estou falando que é importante nós termos em mente essa estrutura da Bíblia. Depois vem os livros poéticos. Se a minha memória não falhar, eu vou falar tudo, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, livros poéticos, coleção de livros poéticos. Depois vem os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. São os profetas maiores. Maiores não na importância deles, maiores no volume de escritos, porque nenhum profeta é mais ou menos importante que o outro. Todos são instrumentos usados por Deus, homens santos aos quais Deus revelou as Escrituras. Depois nós temos os 12 profetas menores, depois de Daniel: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechou o Antigo Testamento, 39 livros. No Novo Testamento temos os evangelhos sinóticos, que alguns chamam de biografia, mas não é exatamente uma biografia, porque eles só falam de Jesus no nascimento. Depois Jesus aparece com 8 dias de nascido, depois aparece com 40 dias de nascido, depois aparece com 12 anos. Olha a diferença, os intervalos na vida de Jesus. Ele aparece no templo discutindo com doutores aos 12 anos. Por quê? Todo menino judeu tinha que, aos 12 anos, ter a Torá registrada na mente e mencionar de cor diante dos escribas e fariseus para iniciar ali na religião judaica. Sabe o que maravilhou os doutores da lei? Porque Jesus não falou somente a Torá. Ele falou a lei e todos os profetas, revelado ali exaustivamente todas as Escrituras. Eles se maravilhavam de um menino de 12 anos de idade com tamanha revelação de Deus. Depois dos 12 anos, Jesus aparece aos 30, iniciando seu ministério, sendo batizado por João
e aos 33 ele é crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou mais 40 dias na terra e foi assunto aos céus. Então não é exatamente uma biografia. Os livros, os evangelhos sinóticos relatam os sinais de Jesus, a revelação de Cristo e o seu ministério. Então são os evangelhos sinóticos. Temos um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que relata a história da igreja, que todos os teólogos concordam que devia se chamar Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, porque é um livro que não se fechou. O Espírito Santo continua agindo na terra. Fechou-se a revelação necessária para aquele período, que foi escrita, mas a ação do Espírito Santo continua. Cartas paulinas, que vem Romanos 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses 1 e 2, Colossenses 1 e 2 Tessalonicenses, vem ali as epístolas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Depois das epístolas paulinas vem as gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2, 3 João, Judas, que é uma epístola pequenininha, e por fim a Revelação, que é o livro profético, o Apocalipse. O Apocalipse traz o teto da revelação cristã, ou seja, nós estudamos teologia, mas temos que, por fim, entender a revelação do livro do Apocalipse para completarmos a nossa visão teológica. Queridos, para que nós estudamos seminário? Nós fazemos esse estudo sistemático, seminário teológico, para conhecimento aprofundado, para nível de ministério e exercício de ministério no reino de Deus. Porque para entender a Bíblia, ser salvo, se santificar e fazer a vontade de Deus, qualquer crente pode entender isso só lendo a Bíblia. Bem? Tem gente que faz um seminário e acha que é melhor que os outros. Quando eu fiz o primeiro seminário, primeiro eu fiquei grandão, depois eu fiquei pequenininho. Agora que eu estou na universidade, eu estou menor ainda. Falei, meu Deus, quanta coisa. Então, conhecer a Deus é uma questão de melhoramento como pessoa. Quanto mais se conhece a Deus, mais nós sabemos quão grande Ele é e quão frágeis somos nós. Nós vivemos um tempo em que as pessoas gostam de dizer: você sabe quem sou eu? Você sabe de quem eu sou amigo? Sabe com quem está falando? Deus criou esse universo que para o homem, para a ciência, é infinito. Mas do ponto de vista de Deus, ele é finito, pois foi Deus que criou. Deus sabe o início e os limites do universo. Ele conhece todas as coisas inseridas no universo. Tem centenas de bilhões de galáxias nesse universo. Galáxias são formadas continuamente, há uma expansão, que alguns dizem que é a expansão do Big Bang, mas isso é besteira. Essa expansão mostra a infinitude do poder de Deus. Nós estamos numa dessas galáxias chamada Via Láctea. Nesta galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Tem centenas de bilhões de astros, estrelas. Nós estamos em um pequeno planeta, que é um dos menores. Um pequeno pontinho no meio do universo, que só o Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Você já imaginou isso? E nesse pequeno pontinho no meio do universo estão os seres vivos. Aí o ser humano olha e diz: você sabe quem sou eu? É por isso que o salmista, ao ter a grandeza da revelação de Deus,
Ele diz: Senhor, Tu és grande, sublime, mas eu sou um verme. Ele está falando da sua infinitude diante da grandeza do universo. E Deus é infinitamente maior acima do universo. Você entendeu isso? O ser humano é minúsculo diante da magnitude do universo. Mas o Deus que criou o universo sabe todos os detalhes, nos mínimos, e Ele tem o controle de tudo. Ele não perde nada ao controle das suas mãos. Essa é a grandeza do Deus que revelou as Escrituras. Algum homem poderia chegar a Deus se Deus não tivesse se revelado a nós? Estaríamos perdidos para sempre. Abraão também, né? Ele nosso pai na terra, Isso. ele falando com Deus, ele disse: ainda que sou forte, né? O que é um forte? Não é nada. Verdade. Ainda que sou forte, minha tribo a falar contigo. Reconhecendo ali a soberania e o poder do Altíssimo. É verdade. Então ele ficou como pó, como areia, né? Diante do Todo-Poderoso. É verdade. Nós vemos as pessoas chegarem diante de Deus hoje e já pegam o microfone e já gritam: Senhor, estou aqui determinando. Meu Deus do céu. Não se chega diante de Deus sem quebrantamento, sem se humilhar e reconhecer a sua grandeza. Quem chega diante dele se exaltando, que a Bíblia diz, será humilhado. Quem chega diante dele se humilhando, a Bíblia diz, será exaltado. Houve um jovem pregador que ele subiu ao púlpito, um seminarista, e ele subiu com toda a pompa, já olhando para o relógio, fazendo sinais de que deram pouco tempo para ele pregar. Quando ele abriu a Bíblia, que leu o texto, não conseguiu falar mais de 5 minutos. Aí um jovem, ou um ancião que estava do lado, chegou para aquele jovem, ele desceu do púlpito cabisbaixo, e o ancião olhou para ele e disse: filho, se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Ou seja, se tivesse subido cabisbaixo, tinha descido de cabeça erguida, porque Deus teria te exaltado. Mas você subiu como dono da verdade, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso você desceu cabisbaixo. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Como o nosso diretor falou na primeira aula inaugural, o Douglas, ele disse: tem gente que declara que Deus está fazendo através de mim, mas o certo é, Deus faz apesar de mim. Tudo que Ele faz é por graça e misericórdia. Tem gente que diz que é santo porque jejua, porque ora, porque se consagra. Mas o humilde diz: eu me consagro, eu jejuo e oro porque Ele me santificou para isso. Porque não vem de vós, é dom de Deus. Não é das obras, para que ninguém se glorie. Então por que eu jejuo? Por que eu oro? Porque Deus me diz que eu fui salvo para praticar estas coisas de humilhação diante dele, para um dia ser exaltado. Amém? É só um parêntese. Um comentário sobre a Bíblia eu acabei de fazer, a estrutura geral da Bíblia. É bom nós sabermos isso. Não vou falar sobre a característica de cada livro, porque não vai dar tempo. Mas nós temos ali no Gênesis, por exemplo, só falando da lei de Moisés, nós vemos Deus escolhendo uma nação. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, Deus escolheu uma nação. Ele disse: na tua descendência serão benditas as famílias da terra, e terás uma descendência como as estrelas dos céus e a areia da praia. Sabe quantos anos levaria um homem para contar as estrelas? 3.000 anos incessantemente, segundo o telescópio Hubble, avanço científico. Abraão poderia contar estrelas? Não.
mas ele creu que o que Deus prometeu, Deus faria, apesar dele não entender a magnitude do que Deus prometeu a ele. No Êxodo, nós vemos Deus separando o povo que escolheu, tirando do Egito. Levítico, nós vemos Deus ordenando esse povo, colocando ordem, estabelecendo a santificação. Em Números, nós vemos Deus organizando o seu povo, e Deuteronômio, Deus está trazendo ali a repetição, o resumo das leis, em um Deuteronômio que quer dizer repetição, ou seja, Deus está restabelecendo o que foi ensinado desde o princípio para a nova geração que ia entrar na terra prometida. Eu escrevi há pouco tempo, a pedido de um amigo, para lançar em um artigo sobre a autoridade, a inspiração e a revelação das Escrituras. Guarda essas três coisas. As Escrituras, elas têm autoridade, têm inspiração e revelação. Agora ouça o que eu vou ler para vocês, que eu escrevi aqui. A Bíblia revela integralmente a situação moral da humanidade. A Bíblia é o único livro que contém o sublime conteúdo moral e ético para todos os homens e povos. Os preceitos morais da Bíblia são adaptáveis a qualquer nação ou etnia. Qualquer nação do mundo pode obedecer à doutrina bíblica sem deixar a sua cultura, exceto a cultura que entra para os trâmites do pecado. Amém? Todas as civilizações, vou repetir, todas as civilizações, organizações e legislação dos povos têm sua origem na Bíblia. A Bíblia é o padrão para toda a ordem e autoridade estabelecida na terra. Tudo tem origem na Bíblia. A Bíblia é o modelo de A Bíblia e o modelo de caráter de Jesus constituem o maior patrimônio moral da humanidade. Maior patrimônio moral da humanidade é a Bíblia e o testemunho de vida de Jesus Cristo. Não há ninguém que estabeleça um padrão moral semelhante. Por isso Paulo disse: eu imito a Cristo, procurem fazer o mesmo. Quando ele diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, Paulo não está se colocando como modelo. Ele está dizendo o seguinte: imitem a Cristo como eu estou fazendo. Sim? A Bíblia é o maior exemplo de união das diversidades. A Bíblia diz o que no Apocalipse? Glória a Deus e ao Cordeiro que com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. O maior exemplo de união de diversidades. E aqui que as lideranças evangélicas às vezes cometem um erro. Por exemplo, eu estou liderando vocês. Vocês têm que se tornar no meu padrão. Vocês têm que pensar como eu, falar como eu, dizer o que eu mando, para que tenhamos a unidade. Só que a união que a Bíblia propõe não é a extinção das diversidades. O fato da igreja ser um mistério incompreensível pelos principados e potestades, que o apóstolo Paulo chega a dizer que a igreja é um grande espetáculo diante dos principados e potestades, porque os demônios eles olham para a igreja e não conseguem entender
Quanta diversidade unida em um só volume. Cristo pode fazer isso. Por isso a igreja é o corpo místico de Cristo, de todas as culturas, línguas, povos, nações e etnias. Deus consegue estabelecer um só organismo, a igreja de Jesus Cristo em todas as nações e línguas. É um mistério incompreensível. Maior exemplo de união das diversidades. A Bíblia tem autoridade para acabar com qualquer controvérsia que se oponha a ela. Eu vejo muita gente brigando com argumentos do seu próprio entendimento para defender a Bíblia. Mas para defender a Bíblia você não precisa argumentar de si mesmo. É só conhecer e transmitir o que ela diz de si mesma. Ela acaba com toda a controvérsia e se estabelece como verdade inquestionável. Ponto. Tudo que a igreja precisa é entender o que a Bíblia diz. Nós vivemos um tempo dos pregadores do sensacionalismo. O cara fez sucesso com o estilo de pregação. Então ele tem que trazer seus temas bizarros, desenvolver. Há pouco tempo eu ouvi um pregador dizendo que Deus faz com que, ou seja, aqueles que se aproximam de Deus, eles recebem a capacidade de desenvolver dentro de si um sexto sentido. Falei, que é isso, gente? Isso é nova era que prega a divinização do ser, achar o divino dentro de si mesmo e aperfeiçoar-se. Pregadores cristãos pregando a nova era. O que a Bíblia diz é que de nós mesmos não temos nada. O que temos é porque recebemos dele, o que somos é porque ele nos fez. A revelação bíblica que transmitimos não vem de nós, vem dele. A salvação que recebemos não é de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E quando dissermos que temos alguma coisa, ele tira de nós o dom que nos deu. Porque tudo é dele e para ele, e todos devem dar a ele glória eternamente. Amém? Deus providenciou para que a mensagem revelada da Bíblia fosse preservada através dos milênios, em face das tentativas de destruição por parte dos opositores. Os escritores humanos da Bíblia, mesmo vivendo em tempos distantes uns dos outros, deram sequência a uma só revelação. Isso prova que a Bíblia não é produto da imaginação humana. Ela provém de uma fonte superior. É o que diz o apóstolo Pedro: nenhuma profecia foi produzida pela mente humana. Homens santos falaram inspirados da parte de Deus. Inspirados quer dizer soprado, revelado. É diferente de psicografado, né? Não é aquela questão daquele famoso que fechava os olhos e quando abriu os olhos já tinha uma carta escrita ali que veio não sei de onde. A Bíblia é uma revelação de Deus, é tanto que entra nos livros da Bíblia a cultura da época, o estilo do escritor e o tempo em que a Bíblia foi escrita tem influência sobre a escritura registrada. Recebe-se a revelação, mas escreve consciente da sua própria personalidade, que está escrevendo algo que foi soprado por Deus. É diferente de alguém ser possuído. Já ouvi alguém dizer que não tem controle sobre si, que quebra até cadeira, banco da igreja, que quebra o púlpito da igreja quando o Espírito Santo toma. Eu falei, opa, isso aí não é o Espírito Santo. Isso vem de outro lugar. Que o Espírito Santo não age a parte da nossa consciência e personalidade. Ele usa a cada um
na sua própria personalidade e cada um contente-se da forma que o Espírito Santo lhe usa. Não diga eu sou pé, mas eu quero ser cabeça. Essa é a confusão da igreja, porque Deus estabeleceu cada membro na sua função. Descubra a sua e funcione bem. A inerrância. Ninguém pode atribuir erro às Escrituras em seu propósito de revelar a vontade de Deus, exceto por equívoco de interpretação. Então, quando alguém apontar um erro na Bíblia, o erro não está na Bíblia, está na forma de interpretação dele. A Bíblia tem algo ou algumas coisas chamadas de variantes. Isso quer dizer erros de palavras, troca de letras na tradução, erro de números. Em um local fala de um evento e dá um número de pessoas, em outro local fala do mesmo evento e dá outro número diferente. Isso se chama variantes na tradução. Um pontinho que era trocado na língua original mudava o número de dezenas para centenas, de centenas para milhares. Isso não é erro na Bíblia, é variantes na tradução. Só que essas variantes só acontecem em fatos históricos, em números. Essas variantes não acontecem na mensagem que a Bíblia quer passar. Ou seja, a mensagem não é quebrada em ponto algum. A Bíblia diz exatamente do princípio ao fim tudo o que Deus se propôs revelar a nós. Portanto, a Bíblia tem variantes, mas não tem erros. A Bíblia tem diferença e divergência em números e em fatos históricos, em datas. Mas a Bíblia não tem nenhuma divergência na mensagem que Deus quis revelar a nós. A Bíblia não é um livro científico e nem um livro histórico. A Bíblia é um livro da revelação de Deus, suas obras e sua vontade para a humanidade. Como disse Galileu, a Bíblia não existe para mostrar como os astros andam no céu. A Bíblia existe para mostrar aos homens como ir ao céu. Há uma grande diferença. Você sabia que a Bíblia não existe para provar a existência de Deus? Não. O Salmo 19 que nós lemos já diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todas as coisas criadas dão testemunho da grandeza de Deus. A Bíblia não começa dizendo, existe um Deus. Não, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Repito, a Bíblia não existe para provar a existência de Deus. A Bíblia existe para revelar as obras e a vontade do soberano Deus, cuja a existência é irrefutável. Quando alguém te disser, prove-me que Deus existe, faça outro desafio. Prove-me você que Deus não existe. Onde Deus está então? Desafie também. Me prove um lugar onde Ele não possa estar. O que Deus fez? Mostre-me você uma coisa criada que não foi Deus que fez. Então, queridos, a Bíblia
para fechar a nossa aula de hoje, é a nossa regra de fé e prática como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Quando Lutero empreendeu a reforma protestante para resgatar a igreja do lamaçal sujo da contaminação doutrinária, ele estabeleceu a seguinte regra: só a Bíblia. Onde a Bíblia vai, nós vamos. Onde a Bíblia para, nós paramos. Sabe onde a Bíblia vai parar? Na eternidade e na glória perfeita de Deus. É lá que nós vamos parar também. Vamos orar? Não sei se eu consegui ensinar alguma coisa a vocês hoje, mas eu me esforcei ao máximo